Estou aqui no Parque do Tietê, Engenheiro Goulart, na cidade de São Paulo, para comunicar mais uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. E como é importante nós comunicarmos a nossa fé, nós fazermos a nossa fé não somente viva e ativa, mas comunicarmos a nossa fé. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 8, primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. O que eu quero falar, em poucas palavras, é justamente isso: faça conhecida a sua fé. Nós precisamos fazer a nossa fé ser conhecida para que as pessoas também, elas venham ter acesso a esta fé e elas venham querer ingressar no mesmo caminho de fé que nós estamos seguindo. É o que o Paulo disse. Nós precisamos fazer anunciada a nossa fé. Os irmãos de Roma estavam anunciando a sua fé. Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Tessalônica, ele também diz que a fé daqueles irmãos foi comunicada em muitos lugares e da fé deles não era mais necessário falar nada. Então nós também precisamos fazer a nossa fé ser anunciada para que as pessoas tenham acesso à porta da graça, se venham a entrar nos caminhos de Cristo, venham receber pela fé a salvação, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e mais, para que as pessoas sejam livres da ira e da condenação eterna. Se nós não colocarmos a nossa fé em ação e prática, com certeza nós não vamos agradar a Deus, porquanto está escrito lá em Hebreus: sem fé é impossível agradar-lhe. Não tem como agradar a Deus sem fé. Então nós precisamos fazer a nossa fé conhecida. No livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 15 e 16, José, um dos grandes anunciadores da fé, uma pessoa que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, fossem elas favoráveis ou não, ele demonstrou a sua fé e mais, anunciou a sua fé, tanto no cárcere, na casa de Potifar, depois quando estava ali governando junto com o faraó. Gênesis capítulo 41, versículos 15 e 16. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Aonde é que a fé de José estava depositada? Estava alicerçada no próprio Deus Jeová. E quando acerca dos sonhos que Faraó ele tem, José aponta para Deus, dizendo: ele que é Deus, é o soberano, que tem resposta para tudo, dará resposta. A fé de José estava sendo anunciada, e o nome, é claro, do Deus grande, o Deus vivo, estava sendo glorificado, estava sendo anunciado para ali, nos dias de José, na terra do Egito. Da mesma forma que José, ele fez a sua fé anunciada, nós precisamos também anunciar a nossa fé para a vida das pessoas, para que elas venham crer em Deus, para que elas venham despertar a sua fé na pessoa de Deus. Também, no livro de Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 7, olha a declaração do escritor de Hebreus. Hebreus 11, 7, pela fé Noé, divinamente avisado, das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Como é que Noé, ele está anunciando a sua fé? Não havia chuva naquele tempo, importante frisar isso, não havia chuva, nunca havia chovido nos dias de Noé, mas Deus, ele anuncia uma grande chuva, um grande dilúvio, e Noé, ele anuncia a sua fé, ele proclama a sua fé na construção da arca que salvaria vidas, salvaria animais. A arca é um tipo legal de Cristo Jesus nas Escrituras. Quando Noé está ali construindo a arca, ele está anunciando lá no Antigo Testamento Cristo Jesus, e todo aquele que está em Cristo é salvo da destruição, é salvo da condenação. E da mesma forma que Noé, ele anunciou a sua fé, ele proclamou a sua fé, nós também precisamos fazer a nossa fé ser anunciada. Imagina o seguinte: a arca começa a ganhar corpo, um pedacinho de madeira aqui, outro pedacinho de madeira ali, de repente a arca começa a ganhar corpo.
De repente a arca começa a ficar grande. As pessoas que passam observam Noé construindo aquele veículo para a água, ainda que eles não soubessem. E Noé está anunciando o dilúvio, a destruição de todos aqueles que não creem na palavra do Senhor. Mas Noé está apontando para Jesus. Da mesma forma que Noé construiu a arca e foi avolumando, criando um grande volume para que todas as pessoas que passassem por ali vissem a construção da arca. Nós precisamos anunciar Cristo Jesus para que as pessoas também entendam da vinda iminente de Cristo e da destruição de toda a maldade, de toda a impiedade. Da mesma forma de Noé, nós precisamos também anunciar a nossa fé. O profeta Daniel também é um grande anunciador da fé. Ele tinha fé no Deus Jeová e nada nem ninguém fez com que Daniel mudasse os seus planos, mudasse a sua fé, a sua convicção na pessoa bendita de Deus. Observa o que diz Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A fé de Daniel era tão grande que ele não se contaminava com os alimentos que vinham da mesa do grande rei. Muito pelo contrário, ele permaneceu firme e fiel aos mandamentos, aos ensinamentos que ele recebeu em sua terra, em Jerusalém. Mas aqui Daniel, ele está num lugar distante. Observa que Daniel, ele não está protegido pelos seus pais, Daniel não está protegido pelos sacerdotes, muito pelo contrário. Ele está num lugar distante, mas ele está anunciando a sua fé. Da mesma forma que nós, quando estivermos distantes da igreja, do nosso lar, da proteção da nossa casa, nós ainda venhamos a estar firmes, anunciando a nossa fé em Jesus Cristo. Versículo 10 do capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Mesmo em meio a uma sentença para que todos aqueles que buscassem outro Deus, através da oração, seriam mortos, Daniel, ele anuncia a sua fé. De que forma? Orando 3 vezes ao dia, como era de costume. Daniel, ele não parou de orar mediante as circunstâncias adversas. Daniel, ele não deixou de anunciar a sua fé, mesmo diante de uma sentença iminente de morte, para que todos aqueles que desobedecessem. Tanto é que Daniel, ele é lançado na cova dos leões, mas porque do anúncio da sua fé, ele é poupado. Deus poupa Daniel, Deus poupa para que a sua fé continuasse sendo proclamada, a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo Paulo também, já no Novo Testamento, mesmo estando preso, Paulo, ele não deixa de anunciar a sua fé. Filipenses capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo, ele está preso. Mesmo Paulo preso, toda uma guarda ouviu o Evangelho de Jesus. Mesmo Paulo estando em cadeias, isso é interessante, para nós que muitas vezes estamos livres e não anunciamos a fé em Cristo. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo a estar levando a sua palavra, independente qual seja a circunstância, independente qual seja o momento, independente qual seja a situação, porque Paulo está aqui preso, mas mesmo assim, observa que aqueles soldados ouviram falar de Jesus, aqueles soldados ouviram falar da vinda iminente de Cristo, da salvação somente na pessoa de Jesus. E Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A fé de Paulo estava tão grande, tão tremenda, e anunciando esta fé, que mesmo diante das situações adversas, diante das lutas, o perigo iminente da morte que Paulo correu várias vezes, apedrejado,
preso, escarnecido, zombado, mesmo assim, Paulo ainda via uma grande glória a se revelar, a se manifestar na vinda iminente do Senhor Jesus. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então Paulo está aqui anunciando esta fé. E é claro, eu te convido também, primeiro, você que ainda não abraçou esta fé, a fé em Jesus, que você abrace essa fé e venha ser um anunciador dessa fé. Não fique só para você, mas aqueles que já receberam, através dessa palavra, venham anunciar a sua fé na pessoa bendita de Cristo, na palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que esta palavra venha trazer em você um despertamento espiritual e, é claro, você venha ser um anunciador da palavra e um anunciador da fé. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.